Olá, tudo bem? Estou aqui, com o meu chimarrão, com a minha amiga Titi e vim aqui chamar vocês agora para batermos um papo sobre a importância do planejamento escolar. Em destaque que repetindo o que eu falei no vídeo de ontem, essa é o vídeo sobre o resumo para o concurso professor 2023. Então, hoje nós vamos, no dia de hoje, dia 16 de maio, a gente vai conversar sobre a importância do planejamento escolar, certo? Amanhã, a gente vai falar sobre as metodologias que proporcionam, viabilizam a aprendizagem. Gente, tá tudo aqui no roteirinho, eu peguei todo o material que eu pego, caso vocês tenham curiosidade que eu faça os resumos, para estar estudando, eu estou estudando e eu estou estudando junto com vocês. Então, todo o material eu pego lá do site da CED, faço uma pré-leitura, pego o que é mais importante, o que realmente vai ser bom, e eu digo para vocês, no ano passado, quando eu fiz a prova, era outra banca, ok, porém, me rendeu resultados excelentes, tá? Então, assim, já fui chamada logo de primeira, eu continuo sendo chamada, eu não assumi, porque eu já tenho uma carga grande na escola em que eu tô trabalhando, tá? Mas, esse era um concurso que eu espero já há 6 anos, o último que teve, eu realizei, porém, eu não tinha estudado, eu não tinha me planejado. E já que o assunto é planejamento, vem comigo que a hora é essa. Vamos lá. E antes de qualquer coisa, não esquece de compartilhar esse vídeo, de se inscrever se você ainda não é inscrito e de curtir, tá? Porque daí o YouTube entende que o meu conteúdo é de relevância para você, beleza? E outra coisa, é muito importante, deixa eu lembrar para você, quer me acompanhar, quer tirar dúvidas comigo, quer ter acesso a esse resumo e a outros conteúdos que podem te ajudar para a sua disciplina, para te ajudar a ir melhor na prova, porque nós teremos a prova objetiva e a discursiva no mesmo dia. E é importante que você tenha na cabeça os conteúdos da sua disciplina, tá? O meu é Biologia e Ciências. Eu vou revisar cada um deles, eu já fiz um resumo aqui de tudo que eu vou precisar. Vai dar tempo de revisar tudo? Não. Vou tentar? Vou. Mas, vamos lá, porque a gente já tá no processo, falta aí, daqui a 2 dias, falta um mês exatamente, agora faltam 32 dias, contando com hoje. Então, bora lá. Então, a importância do planejamento escolar. Perdoe meu nariz, porque eu estou em mais uma crise que professores me entenderão como é maravilhoso quando a gente tenta falar, a gente tenta fazer as nossas atividades e o nosso nariz, a nossa garganta falha. Mas bora lá. Então, a importância do planejamento escolar. Primeiro item importantíssimo, que para um bom planejamento escolar precisamos de 2 itens aqui. O processo racional de identificar os problemas, o elenco de prioridades e definição de estratégias adequadas aos desafios a superar. Mas esses desafios a superar é aonde? Na sala de aula, tá? Eu tenho os meus, vocês têm os deles, vocês têm os de vocês. Então, esse é o primeiro, processo de identificação dos problemas. Anota aí, pega o caderno e anota. Segundo ponto, prática individual e coletiva. Como assim? Que se debruça sobre o quê? A análise da realidade presente, com vistas a compreender os fatores que a determinam e antever como está a mesma realidade poderia ser transformada. Ou seja, primeiro a gente identifica os problemas, a gente vê como é que a gente pode proceder com relação aos nossos alunos. Depois a gente verifica
na prática no coletivo, como é toda a nossa sala, e como é no individual, cada aluno. Para quê? Para eu poder fazer o meu planejamento de aula, beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai entrar realmente na parte da dimensão da sala de aula. Então, a dimensão do planejamento, ela não se separa do que? Da dimensão da gestão, tá? Nesse sentido, a necessidade da garantia do direito subjetivo à escolarização obrigatória e, consequentemente, a aprendizagem extensivo num primeiro momento o quê? A população de 7 a 14 anos. Era o que a gente tinha há alguns anos atrás. Agora, com a emenda constitucional número 59, a população começa a ter direito a partir de que idade? Dos 4 anos. Já começa com a alfabetização lá no infantil 4, certo? Até os 17 anos, certo? É óbvio que é obrigatório? É. Mas ainda hoje algumas pessoas preferem educar em casa, nessa faixa etária, passar essa primeira alfabetização, esse primeiro processo em casa. Mas a Constituição hoje diz que obrigatoriamente todas as crianças a partir dos seus 4 anos devem ir à escola, beleza? Dessa forma, a participação e o compromisso de todas as instâncias educacionais, elas adquirem centralidade no que toca à proposição e execução de políticas públicas educacionais, tá? Segundo alguns especialistas, os conceitos de gestão e de planejamento em educação, eles pressupõem o quê? A ideia de participação, uma vez que todo o trabalho escolar é essencialmente social e ele se baseia na ação conjunta de sujeitos, tá? Que cotidianamente analisam o quê? Situações, chegam a conclusões e tomam decisões e definem o quê? O encaminhamento dos seus projetos, né? Dos seus planos de aula. Porque o professor, a gente monta um plano e aí a gente já monta ele de forma flexível. A gente vai ver os elementos que um planejamento escolar deve ter e a gente vai verificar que esse planejamento, todo planejamento deve ter essa flexibilidade. Por quê? Porque no início do ano, a turma, você ainda vai conhecer a característica da turma, como é que vai ser com cada aluno e com a turma num todo, para a gente poder saber se realmente, como é que a gente vai desenvolver cada uma das atividades, cada um dos conteúdos que a gente tem programado para o ano, certo? É interessante fazer isso semanalmente, mensalmente, tá? Se for o seu caso, para que a gente possa ir passando uma estrutura melhor para os nossos alunos, tá? E depois, claro, a gente vai, o último conceito que a gente vai ver vai ser a questão da avaliação e recuperação da aprendizagem, que é ali que a gente vai ver se realmente o nosso planejamento está atingindo adequadamente cada um dos nossos alunos, certo? Então, o conceito de planejamento educacional em sua dimensão escolar, ele não é contraditório aos conceitos mais gerais pertencentes ao campo do planejamento. Por quê? Porque o planejamento escolar, ele pode e deve ser definido como um processo intencional de tomada de decisão coletiva, tá? E lembrando, eu faço meu planejamento de qualquer maneira? Não, porque envolve o que a BNCC fala para você fazer, né? De acordo com as séries que você está. Ele fala, tem a parte do você junto com o planejamento
da sua escola, o projeto político-pedagógico geral, junto com a BNCC e sabendo da realidade da sua turma, você monta o teu conteúdo, tá? Então, vamos ver alguns elementos do planejamento escolar. Primeiro, reflexão e diagnose. A gente acabou de falar da realidade do seu presente aí, identificando os problemas e como solucionar ele. No caso, como ter um melhor aproveitamento dentro da sua turma. Seleção de prioridades. O que é prioridade dentro desse conteúdo para a minha turma? O que é importante? Definição de estratégias. Quais serão as metodologias? A gente vai falar de metodologias amanhã, que vai ser melhor para a minha turma, o que não vai ser. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, o que é bom para a minha turma não é bom para a sua, tá? Ou o que é bom para a sua turma não vai ser bom para a minha, porque às vezes a minha turma é mais agitada, a sua é menos agitada, você conseguir desenvolver mais, você vai ter uns alunos que são que desenvolvem melhor, eu vou ter uns que desenvolvem que não desenvolvem tão rápido, são mais lentos. Tudo é questão de você avaliar de acordo com as avaliações depois que a gente vai verificar. Elenco dos meios disponíveis, a gente vai ver que meios a gente tem, além do quadro GIS, né, que hoje a gente acaba não se prendendo mais a isso, porque os alunos, devido a tantas tecnologias, eles querem aprender de maneiras diferentes, né? Eu mesma gosto que eles participem mais, isso se tratando se desenvolvam sozinhos, assim, pesquisem, isso se tratando lá do Fundamental 2, do ensino médio. Mas mesmo a nível da educação infantil e Fundamental 1, é bacana começar com essa ideia com eles também. Definição de responsabilidade de execução, o que cada um vai executar, o que você vai executar, o que o seu aluno vai executar, o que está dando certo, o que não está dando certo na hora da execução. Definição de prazos e cronogramas, muito importante isso. Mas não vai dar. Eu passo muito por isso, tem cronograma lá, não consegui, tá tudo bem. Depois, mais tarde, na outra hora, dá para desenvolver. Desenvolveu, ótimo, beleza, legal. Possibilidade de retroalimentação e de revisão parcial total, que eu acabei de falar. O meu cronograma, meu planejamento, ele é mensal na escola onde eu estou, certo? Consigo fazer? Às vezes dá, às vezes não dá para fazer tudo aquilo, mas a gente vai se adequando para conseguir ir fazendo as atividades e realizando de acordo com a turma, tá? E por fim, o que mais ajuda a gente? A avaliação dos resultados parciais e finais. Essa avaliação, ela é diferente para cada nível de ensino, né? Na educação infantil, até o primeiro ano do Fundamental 1, é feita apenas a avaliação diagnóstica, né? Verificando se a criança, de acordo com o nível de ensino, do nível que ela está, de acordo com a idade dela. Não acontece aí uma avaliação impedindo que ela seja promovida para a próxima série, tá? Essa avaliação que a gente tem de estudar, de escrita, de nota, ela só vai vir a partir do segundo ano do Fundamental 1, tá? Então, é importante você ter clareza as pedagogas aí, né? As profs do infantil, do Fundamental 1 sabem que essas diferenças, então se atentem aí, tá?
Nós temos aí avaliação diagnóstica, avaliação, a gente vai ver na quarta aula sobre o assunto, inclusive eu acho que até sexta-feira vamos estar nessa parte da avaliação. Nós vamos revisar sobre essa questão de avaliação, tá? Fundamentos, então, do planejamento. Nós falamos de todos os conteúdos, né, dos elementos que um bom plano de aula deve ter. Agora nós vamos falar sobre os fundamentos do planejamento escolar. Primeiramente, o ato de planejar se dá em condições o quê? Concretas. E ele deve ser concreto, tá? E ele deve ser objetivo e ele deve ser realista, tá? Ele deve prever todos os cenários possíveis que você for ter, certo? Então deve se adequar a tudo. Aluno falando, os mais agitados até os menos agitados, tá? Não consegui ter aula porque teve um evento, porque você ficou doente, enfim, tá? Lembrando sempre que um bom planejamento, um outro professor deve ser capaz de desenvolver o seu planejamento também, certo? O planejamento é um ato complexo. Por quê? Porque ele é ativo também e coletivo, tá? Ele envolve os desafios, as contradições e busca de consensos. Nele não se pode, mas a gente não pode confundir o quê? O processo de planejamento com o objeto plano, tá? Um documento escrito, datado e, portanto, estático. O planejamento, ele não é nem estático, tá? E nem fixo ali. Você não pode agir assim, o planejamento, ele existe ali e eu só vou fazer ele só para mostrar para minha diretora, para minha coordenadora. Não. O planejamento existe para que você possa usá-lo em estratégias e momentos de acordo com a sua realidade escolar, tá? Você sabe, quando volto eu, que a gente faz o planejamento, mas nem sempre a gente consegue realizar algumas atividades, desenvolver algumas coisas no momento ali, e a gente tem que entender que tá tudo bem, que a gente pode colocar num outro momento, que vai ser até mais pedagogicamente falando melhor, né, em nível estratégico. Já os planos escritos, eles são as sistematizações desses momentos, expressões formais do planejamento. Inclusive, falando sobre planejamento, ano passado, na prova do PSS, eles colocaram exatamente isso aqui. Então, assim, eu acredito que a IBFC, eles não vão fugir tanto quanto, assim como não fugiram a Consulplana, no caso do PSS, sobre essa questão de colocar lá características do planejamento. Eles cobraram, eles pediram, eles colocaram lá como se caracteriza um bom planejamento escolar. Cada uma das características a gente colocou aqui, certo? Só que eles colocaram na questão de, vamos lembrar que não só essa banca, mas a maioria gosta de colocar o quê? Para você julgar se é verdadeira ou falsa e você colocar ali. Lembrando que essa banca gosta, tá? De esse tipo de questões. E são 5 alternativas. Então, bora saber bem o conteúdo para na hora que a gente for lá fazer a prova, a gente saber, leu e já sabe, isso aqui isso aqui não é, beleza? Outra coisa, os fatos, eles não previstos são comuns, muito comuns em sala de aula, tá? Considerando a dinâmica, o movimento da realidade escolar e social. Às vezes você planeja, eu vou fazer um experimento, vou dar aquela aula, vou ser show. E não deu certo. Teve alguma reunião, teve um evento, você ficou doente, seu filho ficou doente, alguma situação aleatória, e aí você não conseguiu. E aí você tem que tomar ações diferentes. Replanejar, tá? E você tem que ter essa cabeça de, ok, vou replanejar.
O planejamento educacional nas sociedades democráticas, ele varia quanto à sua extensão e abrangência, tá? No caso do Sistema Nacional de Ensino, o âmbito mais geral, resultado de discussões e dos processos e dos consensos entre representantes nacionais dos diversos segmentos da sociedade civil afeitos à educação, é o Plano Nacional de Educação, o PNE. A partir do PNE, tá? Que é o Plano Nacional da Educação, os sistemas estaduais e municipais formulam o que? Os seus planos estaduais e municipais, cada um na sua, tá? Que é o PE e o PME. A partir dos planos estaduais e municipais, o que a gente vai definir? As políticas regionais e locais, tá? Os planejamentos escolares, eles também variam quanto à sua extensão. Sim, por quê? Porque essas extensões são expressas em planos gerais e setorializados, porém integrados. Como assim? Os planos globais para toda a escola, o PPP, Projeto Político Pedagógico, e a Proposta Pedagógica Curricular, o PPC, beleza? Lembrem sempre do PPP e do PPC. Planos dirigidos a um segmento, o plano para a implementação de um programa ou projeto escolar para uma série ou ano, atividade determinada, tá? A gente ainda tem os planos de trabalho docente, o PTD, que para uma determinada turma de alunos, por exemplo, tá? Aqui a gente está falando do que? Dos tipos de planejamento escolar, certo? Os planos, o fato é que cada escola é uma unidade, seja ela particular ou pública, e por isso todos os seus planos devem necessariamente ser articulados e integrados, mantendo coerência, tá? Com os objetivos comuns estabelecidos pelo coletivo escolar, ou seja, o seu planejamento, professor, deve ter conectividade com o que foi planejado para o todo, tá? Planos gerais só conseguem ser executados quando desmembrados em unidades menores. Por isso, as grandes metas, tá? São desmembradas a partir do que? Diagnóstico das fragilidades identificadas em cada turma. Outro ponto, os planejamentos globais exigem reflexão, discussão e produção de consenso. Sim, como assim? Porque ele não muda, e o que não se conhece profundamente não se consegue atingir. Então, nós temos aqui, deixa eu ver. Então, a gente tem o planejamento escolar, né? Quanto à sua extensão, então a gente tem os planos gerais, né? Que é para cada escola, isso vindo do estado ou do município. E aí os planejamentos globais, que exigem uma discussão e uma produção de consenso, onde cada região, cada lugar vai ver o que se adequa melhor. E os planejamentos setoriais, ou seja, os extratos do planejamento que exigem formação e experiências específicas. Como assim? Planejamentos curriculares disciplinares, embora sejam de responsabilidade de alguns setores, sujeitos da escola, eles devem estar articulados ao currículo como um todo, tá? E, sobretudo, ter visibilidade global e serem norteados pelas grandes metas estabelecidas pela escola, tá? Então, mesmo seu planejamento setorial, você precisa estar linkado com a sua escola e de acordo com o que ela está desenvolvendo. E aí, o planejamento educacional, ele também apresenta 3 niveizinhos de complexidade, tá? E a gente vai ver eles agora. Primeiro é o escolar, que ele reúne todos os segmentos da escola. Ele baseia-se em diagnósticos gerais, tá? E locais. Ele expressa-se no PPP, Projeto Político Pedagógico, o qual só tem o quê? Só a teoria prática.
se funcionar como um organismo vivo, né, ele te dá o caminho para que você consiga fazer a sua aula funcionar na prática, tá? E deve ser constantemente revisto e alimentado, tá? Como assim? Como o nosso planejamento, o PPP de todas as escolas devem ser reavaliados, revistos, para ver, mas isso anualmente ou semestralmente, para ver o que precisa mudar, o que está dando certo, para que o andamento da escola continue legal. Planejamento curricular. Embora deva ser socializado e todos os segmentos escolares integrado com os demais níveis de planificação escolar, o planejamento curricular ele exige orientação de quê? Dos pedagogos e o conhecimento especializado dos professores, ou seja, o escolar é a nível geral da escola, que vai para a direção, que eles vão ver como é que vai continuar ali, mas também verificando a realidade dos professores, mas é mais geralzão. O curricular é o que? São os orientadores pedagógicos com os professores que vão verificar junto com as PPCs e os PPPs o que pode ser mudado, o que pode ser continuado dentro desse planejamento, né, para ver se essa previsão sistemática e ordenada da vida escolar ela deve continuar da forma que está ou acontecer algumas mudanças. Segundo Vasconcelos, 95, o planejamento curricular ele deve ser definido como processo de tomada de decisões sobre a dinâmica da ação escolar, ou seja, a coordenação com o professor para que o que a escola planejou para, ali, seja ela pública ou particular, possa continuar tendo um bom andamento. Terceiro ponto, o planejamento escolar, agora o curricular e agora o de ensino. Nada mais é do que o processo de reflexão, seleção de conteúdos, de estratégias de ensino e de encaminhamentos metodológicos sobre a atuação dos professores. Ou seja, planejamento de ensino é o nosso planejamento, professor. É o meu planejamento para cada dia. É o seu particular, individual, que você planeja para cada dia, certo? É no cotidiano, no seu trabalho pedagógico. Ou seja, o primeiro é o geral, é o que a escola faz para o seu dia a dia, para as datas, para que a escola tenha um bom andamento. O segundo é o que você faz junto com a coordenação. E o terceiro é o seu, ou seja, o planejamento de ensino ele vai se expressar nos planos de trabalho docente, o PTD, tá? E seus elementos constitutivos. Mas afinal, o que são planos? São documentos que tem diferenças entre planos, projetos e programas, tá? Os planos, eles são documentos utilizados para o registro e a organização de propostas e suas respectivas etapas de execução, tá? Por exemplo, frequentemente a escola faz planos de ação para a aplicação de determinados recursos, tá? Para reparos ou construções para a implementação de programas, beleza? É importante que a gente entenda que os planos só adquirem sentido e articulação com os demais níveis de planejamento quando contam com o consenso do coletivo, tá? Nunca alguém vai fazer um plano sem perguntar, sem verificar a realidade com o professor, tá? Tem que estar de acordo com ou seja, com a realidade. Importante também, quando a gente fala de plano de ensino, anotem a dica aí, tá? No outro vídeo que eu falei, no ano passado eu comentei. Assistam um filme chamado Escritores da Liberdade. É um ótimo exemplo de quando a gente faz um planejamento e esse planejamento vai ter que ser mudado porque ele não se adequa à realidade da turma, tá? Assistam, tem no Netflix, Escritores da Liberdade, beleza? Os projetos,
Então, os projetos, os planos são o quê? Instrumentos que orientam a prática da qual se originam e na qual se inserem. Os projetos, eles são produtos do planejamento. Eles apresentam uma característica que os diferenciam dos planos, pois tem o viés claramente o quê? Transformador, tá? Aqui são registradas as decisões mais concretas, a gente traz para a realidade, a gente organiza o que realmente a gente vai conseguir fazer, tá? O projeto ele dá a ideia do quê? De mudança, de movimento, a gente vai estar se movimentando, constituindo-se a partir de uma relação entre a crítica do presente e as possibilidades do futuro, tá? Programas, então a gente falou sobre planos, agora a gente falou sobre projetos, agora nós vamos falar sobre os programas. Eles podem ser definidos como um ou mais planos e os projetos ou projetos. Então, programas, eles são um ou mais planos, né, ou projetos da natureza microsetorial, ou seja, natureza microsetorial, ou seja, o que acontece? Visam atender a uma necessidade mais localizada ou imediata de um setor ou âmbito social, ou de determinados indivíduos, grupos diferentes das políticas, tá? Marcadas por justificativas sociais evidentes. O que acontece? Ocorre que um programa pode vir a gerar, então aqui ele pode ser microsetorial, né, uma necessidade local, e só que esse microsetorial ele também não é incomum que eles venham a se constituir como etapas de ações intermediárias de implementações de uma determinada política social, e tá tudo bem. Então a gente tem os planos, né, são os planos que a gente faz, e aí a gente tem o que? Os projetos, que é aquilo que a gente vai fazer para desenvolver esses conteúdos, né, em sala ou na escola, e a gente tem os programas, que são de nível mais local. Agora a gente vai falar sobre características comuns a todos os níveis, né? Porque tem dentro do planejamento escolar e educacional, nós temos vários níveis que são comuns a todos os planejamentos. Primeiro, são processos coletivos, participativos e horizontais, não verticais, horizontais. E dadas essas características, tornam-se representações legítimas para os sujeitos que os construíram, tá? Então, primeiro, processos coletivos, participativos e horizontais, onde eles tornam-se representações legítimas para todo mundo, né? Para todos nós professores ou pedagogos. Envolvem reflexão, discussão e tomada de decisão. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, instauram condições e formas de organização de trabalho pedagógico e que permitam o quê? O conhecimento da realidade, sem fugir aos eventuais conflitos e às contradições, certo? Quarto ponto, tem como base e norte o quê? A função social da escola e os princípios que fundamentam o Estado democrático de direito, tá? Quinto ponto, explicitam os níveis de integração e os níveis de autonomia das unidades em que são desenvolvidos, tá? Não podemos esquecer que um bom planejamento tem que ter isso. Sexto ponto, são inclusivos, formativos e eles devem estimular a participação de todos nos projetos comuns e coletivos. 8. Contam com metas e estratégias explícitas e claramente direcionadas para resolver problemas ou concretizar situações consideradas ideais. 9º ponto, podem ser audaciosos ou cautelosos, depende de você, de médio, curto a longo prazo, mas sempre devem ser de possível revisão ou reformulação,
tá? Eles devem prever momentos de avaliação e devem ser articulados com o quê? A realidade social, a sociedade, e com a realidade da instituição, tá? Em que você está, e aos demais níveis do planejamento que a gente viu antes. O nível global, o nível mais estratégico e o nível PTD, que é o seu planejamento, professor. Ok? Gostaram? Esse conteúdo, esse resumo, eu fiz especialmente para poder conseguir revisar. Eu peguei do que eu já tinha e fiz mais um resumão, tá? Para eu poder revisar. Tipo, essa semana eu vou revisar esses conteúdos, tá? Até sexta-feira. Na semana que vem eu pretendo vir com o conteúdo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que também são 3 artigos. É muito tranquilo, tá? Eu vou comentar um pouquinho sobre a LDB. Eu já tenho um prévio resumo que eu fiz ano passado para eu conseguir visualizar bem, entender bem essas leis, as suas modificações. Mas voltando aqui, tá? O meu intuito, como eu falei antes, é fazer essas revisões. Eu estou revisando, tá? Porque eu também vou prestar essa prova. Leiam bastante. Se você quiser ter o acesso aos conteúdos que eu já tenho, esse é o conteúdo que eu peguei, que eu adquiri tudo no ano passado, tá? Me ajudou muito, tá? Até hoje eu uso isso no meu cotidiano. Fui muito feliz com os meus resultados. E eu quero muito te ajudar. Então, assim, vem comigo lá no meu perfil, me chama lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui, ou no meu WhatsApp, tá? Não perde tempo. O resuminho e tem muitas questões, tá? Mesmo sendo das outras bancas, que você pode usar para estudar, para rever. É claro que o conteúdo didático vai estar muito junto, porque das 8 questões, 6 vão ser sobre conteúdo didático e 2 vão ser sobre educação, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, vem que eu posso te ajudar. A gente pode compartilhar. Também não tenho tanto tempo assim quanto eu tive no ano passado. Mas todas as manhãs e às vezes à noite, eu tento não estudar à noite porque à noite meu rendimento não é tão bom. Mas eu estou aqui para poder ajudá-la. Então vem comigo para a gente poder compartilhar esses estudos lá no grupo fechado. Esse ano vai ser no WhatsApp, tá? E todos esses conteúdos estão na plataforma, vocês adquirem lá e podem vir compartilhar conhecimento lá no meu Instagram e no meu WhatsApp, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.